Se você ainda não fez o planejamento estratégico de vendas para 2022, fica nesse vídeo que eu vou passar várias dicas de como você montar um simples planejamento estratégico de vendas para 2022. Eu sou Diego Siciliano, Senior Manager do E-Commerce na Prática, a maior escola do mundo de e-commerce. Antes mesmo de eu falar do planejamento estratégico para vendas, eu tenho que falar um pouco o que é um planejamento estratégico. O planejamento estratégico nada mais é de uma ferramenta. É uma ferramenta que te auxilia, uma ferramenta de gestão, né? Que te auxilia para você conseguir os seus objetivos. Então é muito importante você saber para que serve o planejamento estratégico. Ele serve para te guiar, ele é um mapa, na verdade, né? Para te guiar nos objetivos que você pretende atingir em 2022. Principalmente em te ajudar a se posicionar como marca, lidar com alguns clientes, como você vai lidar com os clientes antigos, como você vai lidar com os clientes novos. Se você vai fazer novos lançamentos de produtos, se você vai desenvolver alguns produtos e alguns serviços. Como a gente está falando muito aqui de e-commerce, se você vai adentrar numa plataforma nova ou vai sair de uma plataforma que não está dando resultado. Isso tudo no planejamento estratégico tem que estar pelo menos escrito ou detalhado. E como eu falei, precisa também ter um tipo de controle. Como você vai controlar, principalmente o alcançar desse objetivo ou então o seu financeiro. E falando do financeiro, eu tenho um vídeo muito legal falando de como fazer o seu planejamento financeiro. Esse vídeo dá para você puxar e fazer ele para 2022, com todas as etapas, principalmente do orçamento, um plano orçamentário. Agora, puxando esse planejamento estratégico para a venda, eu não tenho como pegar a venda, o comercial e separar do marketing. Isso é ruim de fazer. Por quê? Muitas empresas, e aqui no e-commerce na prática também, usam uma planilha de budget, uma planilha de orçamento. O que vai ser gasto, como vai ser gasto, é um cenário futuro daquilo. E é dividido em grandes partes, vamos dizer assim, né? Em grandes blocos. Um primeiro bloco chama muito de custo de receita. Quanto mais ou menos você vai gastar de custo de receita daquilo. Isso eu estou passando só um overview do vídeo do orçamento que eu fiz de planejamento financeiro e estou explicando como é que é feito nas empresas, que é dividido praticamente em 4 grandes blocos para analisar o quanto será gasto daquilo. Então tem o custo de receita, que são os gastos variáveis em cima, principalmente porcentagem, custo do produto, é muito linkado a isso. Um outro bloco é o marketing e vendas. E é aí que a gente vai começar a trabalhar. E tem um terceiro bloco, que é a parte de desenvolvimento. O terceiro bloco é de pesquisa e desenvolvimento, tá? Principalmente de produtos. E o outro bloco é geral e administrativo. Nós vamos pegar aqui agora o marketing e vendas. Então, quando eu falo de planejamento estratégico de venda, eu estou falando de Marcom, marketing e comercial juntos, que é o marketing e vendas. Isso é muito importante a gente entender agora. Agora, para qualquer planejamento estratégico, antes mesmo do diagnóstico, talvez vocês possam até procurar aí blogs, artigos falando sobre isso. Muitos dos artigos aparece diagnóstico primeiro, mas tem uma etapa antes do diagnóstico. A etapa antes do diagnóstico é a coleta de dados. Você precisa coletar os dados, principalmente dentro da sua empresa. É uma coleta interna, para você saber como é que tá as vendas, como é que tá o ticket médio, como é que tá o faturamento hoje, qual é o mês que você mais fatura, como é que tá o número de clientes que você tem, se você está vendendo para clientes antigos e qual a porcentagem dessas vendas em relação aos clientes novos. Isso é muito importante. Então você precisa coletar os dados primeiro, colocar na mesa, colocar numa planilha, para aí sim ir para a segunda etapa, que é a etapa do diagnóstico. E aí, com essa etapa do diagnóstico, você vai chegar a algumas conclusões. Se a venda está boa, se não está boa, se uma plataforma a gente vai seguir forte nessa plataforma, ou então a gente vai cancelar, vai congelar essa plataforma, você vai começar a vender para alguns tipos de produtos, alguns outros tipos de serviços. Então, esse diagnóstico, ele vai ser auxiliado por uma coleta de dados interna na sua empresa. Então, para o que você está fazendo, coleta os dados e fecha esse diagnóstico. Ao fechar esse diagnóstico, você vai precisar criar agora os objetivos. Só que a gente está falando de um setor, o Marcom, o marketing de vendas, o marketing comercial.
Esses objetivos de vendas precisam estar atrelados aos objetivos da empresa. Então, por isso você precisa ter pelo menos um planejamento estratégico da empresa para você entender as perguntas. Um exemplo, o que você quer para 2022? O que a empresa precisa para 2022? Como os seus colaboradores estão vendo a empresa para 2022? Você precisa ter essa visão da empresa, você precisa saber qual o caminho que a empresa está seguindo, está buscando, para aí sim você criar objetivos de vendas, objetivos de marketing e vendas. Ao criar esses objetivos, você precisa agora levantar alguns cenários mais otimistas, alguns cenários mais realistas e outro cenário mais pessimista. Se algo acontecer tudo maravilhoso, quanto mais ou menos você vai bater de vendas, número de clientes, qual vai ser o seu ticket médio. Isso é muito importante, você monitorar esses cenários, otimista, pessimista e realista. Você precisa criar isso. E ao identificar cenários, você vai precisar levantar algumas táticas na empresa. Quais são as estratégias que você vai precisar executar? Lembra que o planejamento estratégico de venda é uma ferramenta. Se ele ficar lá parado, não vai acontecer nada. Você pode pegar e jogar no lixo, porque é uma ferramenta. Para isso, você precisa ter um ingrediente muito importante, que é um ingrediente de execução. A sua execução e a execução da sua equipe unido a essa ferramenta, você vai atingir esses objetivos que você está traçando. E esse cenário, você vai antecipar alguma tomada de decisão. E aí vem as táticas, vem as estratégias. Um exemplo, em vendas, a gente tem muitas estratégias de inbound marketing. Tem um outbound, inbound, outbound. Como você vai lidar com isso? Como você vai comprar tráfego? Você vai comprar pelo Google, pelo Facebook. Então essas estratégias você vai começar a colocar num papel para lá na frente você desenvolver um plano de ação. Agora não é momento de plano de ação, listar as ações, não é. É só para você listar essas estratégias. E aí o próximo passo é o levantamento de recurso. É um passo que muito empresário acaba não fazendo, deixa de lado. O quanto você precisa de recurso, de dinheiro para você executar e atingir esses objetivos. Será que você precisa aumentar a equipe? Você precisa colocar mais uma pessoa no comercial? Você precisa colocar mais uma pessoa no marketing? Você precisa contratar mais um assistente de e-commerce? Você vai precisar de alguma ferramenta para você atrelar ao marketing e o comercial? Você vai precisar de um CRM? Você vai precisar de alguma ferramenta de e-mail marketing, alguma coisa assim? Então, esses recursos precisam ser levantados, porque aí você fixa um budget. O budget é um orçamento que você está com essa previsão futura. E aí, com esse recurso, você também pode levantar estrutura, mesa, ar-condicionado, mudança de escritório, mudança de sala para o seu comercial. Esse plano orçamentário, né? Esse plano de adquirir recursos futuros é importante estar nesse planejamento de vendas. E aí, finalizando, ainda não, mas quase finalizando, você precisa monitorar esses gastos, você precisa monitorar suas metas. Então, instituir um plano, né, de controle disso. Um exemplo, se você tem uma equipe de vendas e você tem uma equipe de marketing, tem ferramenta, tem estrutura. Isso tudo tem um gasto. Vamos colocar aqui de 30 mil reais você tem essas equipes e esses gastos que você está tendo. Até de compra de tráfego você pode colocar ali. Isso tudo entra naquele blocão de marketing e vendas, né? Então, esse grupo, ele precisa gerar receita, ele precisa ter um retorno sobre aquele investimento. Então, se você gasta mais ou menos por mês 30 mil reais, coloca uma expectativa de ganho lá na frente de 100, de 120 mil reais, que é equivalente aí a 4x, vamos dizer assim, né? E aí você precisa sentar e montar essa planilha de gastos futuros, o quanto mais ou menos você vai gastar de gasto com vendas, com marketing. Se for mais ou menos 30 mil, você já começa a projetar esse retorno em cima dessa equipe. Lembrando que a gente está falando daquele bloco grande de marketing e vendas, que já vai estar instituído no teu orçamento de 2022. Finalizando esse tipo de controle, como você vai controlar isso, agora vamos para a penúltima etapa,
que é a etapa de plano de ação. Esse objetivo que você montou para 2022, você não vai montar um plano de ação em cima desse objetivo grandão. O que você vai fazer? Você vai pegar esse objetivo, essas metas de 2022 que você criou para vendas, você vai quebrar de 3 em 3 meses. Nós temos o primeiro trimestre, o segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Então você vai pegar as metas, vai dividir essas metas em 4, não vai dividir em 4, mas você vai pensar nessa evolução, vamos dizer assim, né? Porque você vai estar ganhando maturidade. De janeiro até dezembro, você vai estar melhorando. Então, a meta... Diego, eu vou pegar uma meta de 400 mil e dividir por 4, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil? Até pode, mas o ideal é que não seja assim, porque em janeiro vai ser uma coisa, né? E dependendo do que você vende, se é moda, se é roupa, se é serviço, se é comida, você vai ter altos e baixos. Então, a cada trimestre vai ser um trimestre diferente. Então, tem um trimestre que você pode vender mais. O exemplo, se você tem uma meta de 400 mil reais, sei lá, em janeiro, fevereiro e março, você vende moda, verão, cara, isso pode subir. 120. Enquanto o outro trimestre, você coloca uma meta de 80. Fica, em média, fica 100 mil, 120, 80, e aí você vai equilibrando esse planejamento. Esse controle é muito importante para isso. Então, esse objetivo quebrado, né, objetivo primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, aí sim você senta para montar o plano de ação só desse trimestre. Você não vai montar os outros trimestres, você vai montar desse trimestre. O máximo que você vai colocar nos outros trimestres são que projetos possivelmente você vai fazer naquele trimestre. Você vai contratar uma consultoria de outbound lá no terceiro trimestre de 2022, você vai contratar uma consultoria de integração marketing e vendas lá no segundo trimestre, você pode colocar isso, não tem problema. Mas o plano de ação mesmo, mais detalhado, ação, quem vai fazer, como vai ser feito, montar um esquema de deadline, né? Até quando vai ser feito aquilo, é no primeiro trimestre para você conseguir. No final do primeiro trimestre, você vai montar o plano de ação para o segundo trimestre. Isso é muito importante, isso está dentro da metodologia ágil, que eu também tenho um vídeo que eu falo sobre OKR. Eu falo sobre exatamente isso, como você pegar suas metas, seus objetivos gigantes no ano e quebrar em 3 meses e como acompanhar. E agora a última etapa desse vídeo, para a gente ir encerrando, eu falo sobre você instituir reuniões, principalmente semanais ou no máximo quinzenais, com a sua equipe de vendas e de marketing, para você acompanhar e ter tempo para você ajustar o volante para você ir no caminho certo para atingir esses objetivos. Então institui agora uma reunião semanal ou no máximo de quinzenal para saber como é que está sendo executado esse plano de ação e como é que está sendo o resultado desse objetivo. Então, esse vídeo foi um vídeo bem prático, bem explicativo de como montar um planejamento estratégico alinhado, o marketing e vendas para 2022, com algumas etapas, puxando uma perninha do planejamento financeiro, que eu também sou do planejamento financeiro. Então, eu fico por aqui. Não esqueça de ver os 2 vídeos que eu comentei para você. O vídeo de planejamento estratégico financeiro e o vídeo de OKR. Então, se você gostou desse vídeo, dá um curtir. Deixe teu comentário aqui que eu vou te responder ou a equipe vai te responder. E encaminhe e compartilhe isso para os teus amigos e empresários que estão batendo cabeça para montar um planejamento estratégico de vendas para 2022. Até lá!